Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo. E ontem houve uma redução na penhora, o Flamengo ganhando fôlego aí para a contratação de reforços. E também falaremos sobre a questão da permanência do jogador Pedro no Flamengo. Então tem muito assunto aqui, é assunto com resenha, com debate. Gosto de saber a opinião de vocês, colocando na descrição do nosso vídeo. Lembrar vocês, antes de começar essa resenha espetacular, da nossa parceria com o aplicativo OneFootball. Aplicativo o qual você poderá assistir o campeonato alemão de graça, gente. 0800. Ontem vocês viram o Bayern de Munique 7-1 no Salzburg, esse timaço aí do Bayern com o Lewandowski. Você poderá acompanhar o Bayern, o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen de graça. Não perca essa oportunidade. Vai no link da descrição, clica lá, tá? E aí aproveite. Serve tanto para iOS quanto para Android, aplicativo OneFootball. Nação rubro-negra, quem não é inscrito, se inscreve aí, ó. Sobe o like e vamos compartilhar com geral. Tá, vamos aqui falar sobre essa questão da penhora, né? Ontem uma informação trazida aí pelos grandes jornalistas Eric Faria e também Caê Mota, né, sendo que o Flamengo, né, teve uma redução na sua penhora aí de 127 milhões para 10 milhões de reais, tá? E aí com isso, né, o Flamengo tem fôlego hoje para voltar a contratar, né? Então, conforme a gente havia dito aqui para vocês, o foco do Flamengo é um goleiro, é um zagueiro, é um volante e também um atacante. Ainda volto a falar a todos, comentei isso ontem na minha live, veja a necessidade do Flamengo olhar com carinho para as duas alas, tá? Eu acho que o Flamengo tem uma necessidade ali. O Rodinei vem jogando bem? Vem, mas para mim não pode ser um titular indiscutível. O Flamengo precisa melhorar, né, a sua qualidade técnica naquele setor, né? E você tem a ala esquerda, né, onde está sendo utilizado o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um jogador que não dá aquela profundidade que a gente imagina, mas devido ao que o treinador solicita a ele, aquilo é mais do que normal. Eu já vejo que o treinador, uma opinião pessoal minha, tá? Minha, Deco, não quer dizer que eu me ache melhor do que alguém, não. Mas num time jogando muito fechado, como foi o Vasco da Gama, que muitas das vezes, além da linha de 5, um 5-4-1, jogou num sistema de jogo 6-3-1, como aconteceu no segundo tempo, time muito fechado, você precisa o quê? Alargar o campo, né? E tentar balançar principalmente os jogadores do Vasco da Gama, como é o exemplo que eu estou utilizando agora, de um lado para o outro, né? E aí você não pode afunilar o seu jogo por dentro, porque facilita para o time adversário, né? Ele pode transformar aquilo ali do 6-3-1 para um 4-5-1, botando mais dois jogadores ali, junto com os três jogadores por dentro, né? Então, vai mexendo nisso, tem que saber alargar, dar profundidade, não afunilar por dentro, né? Então, na minha visão, o Flamengo precisa também de um ala. Gostaria de ver, volto a falar para vocês, do Bruno Henrique. Muita gente vai falar, pô, mas o Bruno Henrique já mostrou com o Domi que fica muito preso naquela função, como já fez um atacante em jogo posicional. Galera, mas ele não vai ficar preso apenas ali, né, na extrema esquerda. Também poderia cortar por dentro, como vem fazendo muito bem. Não foi mais utilizado o jogador Lázaro, né? Essa que é a grande questão, né? O Lázaro, que estava muito bem na ala esquerda, você não vê mais o Paulo Sousa utilizando ali. Você vê o Vitinho, que não tem aquela pegada toda, parece às vezes que entra já cansado na partida. Até mesmo eu sinto, né, o Vitinho meio chateado por estar numa posição onde ele não se sente muito confortável. Até mesmo porque quando o Paulo Sousa pegou o time pela primeira vez, né, que foi o jogo contra o Boa Vista, o Vitinho jogou naquela linha de 2, né, do 3-4-2-1, junto com o Marinho, rendeu demais, fez 3 assistências. Por que ele parou de utilizar o Vitinho ali? Acaba deixando até o jogador um pouco insatisfeito, é normal. Aí o pessoal vai falar, mas ele tem que aceitar jogar onde for. Mas o Vitinho não tem aquela intensidade para voltar e recompor, gente. Não adianta colocar o Vitinho ali. É só queimação para o jogador. E não dá para entender o Lázaro voando. Para mim, os dois melhores jogadores do ano, tirando o Arrascaeta, Lázaro e João Gomes. Né? Muito bem.
quando são utilizados, e o Lázaro Gol estranhamente não é mais utilizado. Qual foi o problema? Enfim, então vejo a necessidade disso tudo. Mas, inicialmente, o Flamengo pensando, né, em goleiro, em zagueiro, em volante, em atacante ali, para quem sabe esse atacante fazer a ala esquerda. E a gente agora vai comentar os nomes que a maioria do pessoal já sabe, né, que é o goleiro Santos, por enquanto negociação estagnada, né, o Atlético Paranaense querendo 3,5 milhões de euros, né, 20 milhões de reais, o Flamengo tentando uma redução nesses valores, né, muita gente acha que o goleiro Santos não é goleiro a nível de Flamengo, muita gente pedindo João Paulo que volta e meia falha, ontem mesmo no jogo entre o Fluminense do Piauí, Santos falhou, né, como eu já havia visto o João Paulo falhar contra o Ituano, né, eu não acho o Santos ainda preparado para ser um goleiro do Flamengo, né, assim como não é o Hugo, né. O Santos está em decadência na sua carreira, beleza, também não vou discordar disso, até pelas últimas partidas que eu vi, né? Mas e aí, o que está acontecendo com o Santos? A gente não sabe, porque agarrava muito, né? Agarrava muito na minha concepção, né? Mas volto a falar, entre o Santos e o João Paulo ainda prefiro o Santos, mas o meu goleiro predileto seria o Martim Campanha, ex-goleiro do Independiente da Argentina. Esse goleiro entraria como uma luva aqui, até porque é um goleiro que sabe sair muito bem com os pés, é uma liderança dentro de campo, né? É um goleiro que agarra muito também, é o reserva imediato do Muslera na seleção uruguaia. Cara, eu acho que seria uma baita contratação e tá saindo aí de graça a partir de junho lá do mundo árabe. Se o Flamengo quer antecipar, porque precisa já de um goleiro para a fase de grupos da Libertadores, inscrição até dia 2 de abril, você vai lá, pega 500 mil euros, em vez de pagar 3,5 milhões no Santos, joga lá no Campanha, né? Esse seria um goleiro para mim. Na zaga, acho que está muito claro e vai ser para mim uma baita contratação. O zagueiro Pablo, ex-jogador do Corinthians, jogador que está saindo, já saiu do Lokomotiv da Rússia, jogou com o Paulo Sousa no Bordeaux da França, baita do zagueiro, 1,88 m, com uma ótima estatura. É um zagueiro que, na minha visão, o Flamengo precisa. O Fabrício Bruno, para mim, é um jogador mediano, sendo bem sincero para vocês. Não é excepcional, mas também não é o Perel, mas é mediano. O Flamengo precisa de um jogador acima da média. Para mim, o Pablo é esse jogador. É um jogador que entraria com uma luva ali jogando pelo lado direito na nossa defesa. É um jogador mais acessível na contratação porque está sem contrato. É só fechar luvas e salários com ele. Volante, né, Thiago Mendes, jogador do Lyon, né, o Flamengo aguardando ainda o posicionamento do Lyon. Pelas últimas informações, o Lyon aceita até liberá-lo por 5 milhões de euros, porque só tem contrato até a metade de 2023. Seria um baita de uma contratação. Tomara que o Flamengo desfaça o negócio com o Andrés Pereira, né? Tomara, porque sinceramente mostrou nesse último jogo, já havia mostrado no jogo do Madureira e esse do Vasco, poderia ter sido expulso nos 2 jogos. Nos 2 jogos ele poderia ter sido expulso e não foi, né? 2 por causa da utilização do braço, um contra o jogador do Madureira que estava lá cutucando ele o tempo inteiro, e nesse jogo do Vasco, ele nervoso com a pressão da torcida rubro-negra. Então, vale a pena? Um jogador, apenas bom jogador, não vale essa grana toda, né? E o Palmeiras querendo contratar o Pedro por 30 milhões de euros. A reserva do Flamengo é o melhor atacante 9-9 do futebol brasileiro. Vai sobrar no Palmeiras se o Flamengo fizer essa bobagem. E a gente vai falar sobre isso agora, né? Então, pagar 10 milhões de euros no Andrés Pereira é melhor pagar 5 milhões de euros no Thiago Mendes, tá? Mas vamos aguardar. E a questão do Diego Rossi, que o Paulo Sousa o quer, mas muito provavelmente para colocá-lo ali na ala esquerda. Será que ele jogará ali naquela função? Pelo que eu estudei do jogador Diego Rossi, é um jogador que joga mais por dentro, encosta mais no centroavante de área, às vezes joga até como um 9, né? É um falso 9 que faz aquela função, né? Será que é o jogador para aquela posição? Não acredito. Se for para jogar por dentro, pode ajudar demais. É assim que eu vejo, né? Enfim, então, gente, o Flamengo está de olho nessas peças e tem essa questão do Pedro que está enchendo o saco, né? Que o Palmeiras quer, o jogador fez uma proposta de 20 milhões de euros nas 2 jogadores da base. Desculpa, mas muito ruim a proposta. Aí eu falo para vocês, o Flamengo sempre que precisou
fazer a reposição fez mal, né? O Gerson foi vendido, trouxeram o Andrés Pereira. Valeu a pena? Hoje todo mundo está vendo que não valeu a pena, que o Gerson é mais jogador do que o Andrés Pereira. Bem mais jogador que o Andrés Pereira. O medo é esse, na hora da reposição, não trazer um jogador da mesma característica, da mesma qualidade técnica, do que pode entregar. O Pedro a gente já sabe que pode entrega muito pela minutagem que ele joga. Então, para o Flamengo vender o Pedro, para mim só acima de 30 milhões de euros, ainda pegando 2 ou 3 jogadores do Palmeiras para enfraquecê-los. E jogador titular, não é jogador da base não. Na minha lista tem o Everton, tem o Gustavo Gomes, tem o Danilo volante, para mim seria uma baita no contratação, e o Rafael Veiga. Você pega 2 desses 4 aí, mais 30 milhões de euros. Aí, gente, aí, caso se pensar, mais de 30 milhões. Botaria isso aí 30, 35, né? E aí eu gostaria de saber da opinião de vocês em relação a tudo isso aí que eu passei para vocês, tá? É uma coisa que é bom a gente escutar também o torcedor do Flamengo, né? Porque é uma opinião pessoal nossa, né? Tá bom, gente? Então é isso aí. Agradecer muito a todos vocês pela audiência, tá? Daqui a pouquinho a gente traz novas informações, com debate, com resenha, com opiniões, tá? Esse aqui é o Deco SRN, é um canal não que só traz notícia, joga notícia e pronto, é para debater, é pra gente falar como acontece numa live, só que aqui é um vídeo reduzido, ok? Então, espero que vocês compartilhem com os amigos, quem não é inscrito no canal se inscreva e deixe o seu like para ter um alcance cada vez maior. Falou, gente? Então até mais tarde, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.